Olá pessoal, eu sou o Mestre Márcio, coordenador do projeto Capoeira Escola, autor da metodologia Capoeira para Todos, e a gente tem um trabalho já há muito tempo na Baixada Santista, além de ser professor universitário, componente de teorias e práticas pedagógicas do ensino das lutas em algumas universidades aqui da nossa região metropolitana, da Baixada Santista. Hoje nosso tema é voltado para as lutas no ambiente escolar. As lutas no ambiente escolar, a gente precisa compreender, ter toda a nossa humildade de respeitar algumas linguagens e correntes pedagógicas que a gente sabe que vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, autores como Henry Wallon, Levi Vygotsky, Jean Piaget, Harvard Gardner, ou mesmo brasileiros como Paulo Freire, João Batista Freire, são autores que a gente indica a leitura para poder fomentar o ensino das lutas com propriedade, porque a luta tem que ficar um pouquinho descaracterizada na questão da sua marcialidade em alguns momentos, para poder ser mais educativa. Claro que links da marcialidade como a disciplina, o respeito, elas vão vigorar, mas a agressividade que às vezes pode acontecer, ou também a questão da defesa pessoal, a gente vai deixar um pouquinho de lado nesses primeiros momentos, para enaltecer benefícios físicos, psicológicos e sociais que as lutas podem proporcionar para nossas crianças no ambiente escolar. Muito bem. Na educação infantil, que a gente sabe que são crianças que vão até quase 7 anos de idade, a gente sabe que essas crianças acabaram de vir de uma fase que a gente chama de sensório-motora, né? Que eles têm a sensibilidade tátil, gustativa, por isso que leva as coisas na boca e vai imitando, não vai entendendo as coisas muito bem, e aos poucos a gente vai criando esse tipo de processo. Mas na sequência a gente sabe que vem o período pré-operacional, o pensamento intuitivo, né? Segundo Jean Piaget, essas crianças elas começam a compreender as suas ações sensórias motoras a implicar mais representatividades, notando-se presença de regulações semi-reversíveis, ou seja, essas crianças elas têm um estímulo do professor, do mestre, do sensei ou do pai, e ela começa a reproduzir de uma maneira que ela acredite que é aquilo que ela deva fazer, até para conquistar algo, né, que ela queira, uma satisfação, um objeto, um presente. A ideia nesse momento é entrar no mundo dessa criança, compreender o que realmente chama a atenção dela, demonstrar, em primeiro lugar, trabalhar com ela na altura dela, dependendo da pessoa, a pessoa às vezes é muito alta, o sexo masculino, às vezes as crianças têm um pouco de diferença, porque na educação infantil a gente tem um acúmulo de profissionais do sexo feminino, né? Imagina uma escola de educação infantil, quantas mulheres tem, professoras, pedagogas, coordenadora, tia da faxina, da limpeza. A gente vai ter só o porteiro, o tio porteiro, né? Mas esse trabalho ele tem que ter esse desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, essa criança ela começa a entender que aquele cara é um cara que eu possa trabalhar abertamente, sem medo nenhum, sem receio, né? Apesar de ser de um sexo diferente, sem ser o sexo feminino. Nesse quesito, a gente aborda também a aproximação da família, né? A família faz todo um período de adaptação para a criança ir para a escola. Na luta, no curso extra, tem que ser a mesma coisa. Os pais têm que levar para dar aquela segurança. Numas primeiras aulas a gente pede até que leve um brinquedo e a gente tenta envolver esse brinquedo, né, com chutes por cima do brinquedo, com esquivas, com movimentos mais acrobáticos de frente para esse objeto, para a criança estar com esse link, né, não perder um pouquinho esse medo, ver que ali aquele ambiente agradável. Então a gente tem todo esse desenvolvimento na educação infantil. Eu costumo, inclusive, utilizar um pouco do alongamento no início da aula, porque costumam vir
pouco acelerados, né? A adrenalina sobe para o início da aula. Então, para acalmar, a gente faz todo um alongamento, mas esse alongamento é totalmente lúdico. Cada parte corporal, cada movimento tem uma historinha, né? Por exemplo, para trabalhar a elevação de braços, eu trabalho a respiração, e na inspiração eles fazem um cheirinho, e na expiração eles soltam um barulho, ó, que aí eles parecem que é um pum, e aí dão risada, mas ao mesmo tempo eu estou ensinando a respirar, né? Trago a inspiração e a expiração, eu vou ter uma boa quantidade de crianças que às vezes não sabem respirar direito, ou tem uma adenoide, uma carne esponjosa, um problema cardiorrespiratório, e você vai educar da maneira melhor a respirar. O próprio Lev Vygotsky, ele fala do brinquedo, né, a importância de aumentar essa relação do professor e do aluno. Já dos 7 aos 11 anos, a gente já vai ter o período operatório concreto. Nesse período, o indivíduo ele começa a consolidar as conservações de número, substância, volume, peso, né, capaz de organizar elementos por seu tamanho, né, grandeza, incluir conjuntos, organizar o seu mundo de forma lógica, né, bem operatória. Sua organização social ou de bando, ela pode participar de grupos maiores, chefiando e admitindo essa chefia, né? Aí aparecem os líderes, né? Que o professor tem que detectar quem é o líder positivo, quem é o líder negativo, como, né, fazer a disponibilidade da tua turma em quadra, em sala de aula, né? A conversação torna-se muito mais possível, já que é uma linguagem mais assim socializada. No entanto, eles podem discutir diferentes pontos difíceis para chegar a uma conclusão comum, porque é a fase que começa os porquê. Por que isso? Porque a gente precisa da consciência. Esse movimento é bom para isso, vai te ajudar nesse quesito. Vai ser assim, tem que dar, não é fazer por fazer, o professor manda, o aluno obedece. Não, criar um aluno crítico, construtivo, né? Essa é a fórmula, né, da pedagogia mais construtiva, né, de respeitar. Nesse ponto a gente tem que trabalhar mais a interdisciplinariedade. O ensino fundamental ele tem que ter a relação da luta com ciências sociais, com ciências naturais, com outras vertentes como a matemática, como, por exemplo, juntar a matemática com as lutas. Quantidade de chutes, a velocidade que você chuta, velocidade de esquiva, velocidade de reação, ação e reação, né? Já vem Isaac Newton no final do ensino fundamental, nas leis de Newton, na física. Na língua portuguesa, os nomes, as nomenclaturas dos golpes, na ciências sociais, né, geografia e história, a história dessa arte marcial, a geografia, né, onde foi organizada, onde tem os principais percussores. Então, dá para na língua portuguesa a musicalidade que a capoeira tem, dá para trabalhar muito bem a origem das palavras, as sílabas, a coordenação da sílaba tônica na canção, palavras de origem iorubá, tupi-guarani, até você pode usar a criatividade e trabalhar a própria informática, a própria língua estrangeira, traduzindo alguns nomes específicos dessa arte marcial. Na educação física, então, nem se fale, né? Nas ciências naturais, determinado golpe trabalha determinado músculo, articulação, membros, né? Com essa consciência de esquema corporal. Então a ideia é um trabalho bem interdisciplinar. Já para o final do ensino fundamental para o ensino médio, quando começa e desenvolve o período de operações formais, a ideia é o desenvolvimento global do aluno, o cidadão, conhecer toda a estrutura corporal, ter mais um desenvolvimento melhor corporal, porque há tantos anos praticando atividade física, exercício físico, ele tem que chegar num momento com uma aptidão física melhor, culturalmente falando, ou em forma de caráter, um cidadão melhor, né? Então esse adolescente ele vai necessitar de orientações, né, para o seu conhecimento, para a compreensão adequada das relações, das atitudes sociais, das atividades de aceitação no grupo de companheiros, tem muito isso, né, do medo de se expor ou de sofrer um bullying, e a sua expansão física e emocional, elas devem ser respeitadas. O corpo está mudando, a psicologia está mudando, né, e eu preciso trabalhar muito, né, há muita incidência de suicídio na adolescência, e eu preciso ser um mestre, um companheiro, um parceiro para dialogar,
temas transversais, né, sobre sexualidade, drogas, preconceito racial, ética, cidadania. Eu acho que é esse papel, né, do educador, do mestre em si, a ter essa disfunção. O legal desse momento é também a preocupação do próprio corpo, né? Então a busca por uma arte marcial, por uma qualidade de vida, ou para um fitness, ou para uma hipertrofia, o emagrecimento, a resistência muscular localizada, até para melhorar a performance em outro esporte, há todas essas possibilidades, né? Essa mudança de comportamento, ela pode ser tratada com a ajuda, né, um profissional, como psicólogo, fazer um trabalho multidisciplinar, né? A gente sabe que há muitos instrumentos pedagógicos para contribuir, né, nessa formação da criança. A gente precisa buscar a promoção, né, do desenvolvimento da saúde física, mas também mental. Não dá para trabalhar só o corpo, né, mas a estrutura mental também. Acho que ele deve estimular o adolescente a vivenciar atividades mais filosóficas, ao mesmo tempo competitivas, ter essa adoção para se entreter e exteriorizar cada vez mais as suas emoções, que pode estar muitas vezes travada, né, essa inteligência intrapessoal. Muito bem. Eu acho que no ambiente escolar a gente também tem a questão do ensino de jovens e adultos, no EJA, e no EJA a gente vê que a educação física, a prática de esportes é uma coisa muito secundária, né? Está preocupando ali em fazer um supletivo e terminar. Mas a arte marcial, pelo menos, no caso específico a capoeira, eu, por experiência própria, de vivenciar isso aí há quase 3 décadas praticamente, é isso mesmo, né? Quase 3 décadas, e a gente entende que trabalha muito raciocínio, muita inteligência corporal sinestésica, espacial, lógico, matemática, porque eu vou ter um estímulo cerebral maior. Então no EJA seria legal também a gente ter um trabalho voltado para essas pessoas, para ter mais motivação, mas tem que ser interdisciplinar, para favorecer, né? Já no ensino superior, a gente vê, pelo menos a prática da capoeira, fazendo esse link, né, interdisciplinar, que oferecendo para o professor uma linguagem da África, da cultura afro-brasileira, da história do Brasil, na própria linguagem corporal, noções de força, resistência, e uma linguagem brasileira, né, uma educação física brasileira. Então, tanto na pedagogia quanto na educação física, talvez até na psicologia, a gente vê essas possibilidades, né, de mais uma ferramenta para esse educador, para esse profissional ter, para trabalhar diversas nuances, né, que a capoeira tem, como luta, dança, cultura, expressão corporal, educação física em geral, né, transcendentalidade, né, essa coisa do ancestral, essa valorização do mestre, da relação, da graduação. Eu acho que há essas possibilidades. Esse é o nosso trabalho voltado aí para o ambiente escolar, é bem complexo, mas aqui ficou um pouquinho desse resumo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, comentem, curtam nossas páginas no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, tanto do Mestre Márcio quanto do Projeto Capoeira Escola, Capoeira para Todos. Axé!